Você está ouvindo Em Segundo Plano, conteúdo feito para ser ouvido, não assistido. Este episódio foi pensado para acompanhar seu foco, enquanto você estuda, trabalha ou reflete. Sabe uma coisa que eu estava pensando outro dia? É muito estranha a nossa relação com o tempo. Como assim? Eu estava vendo umas fotos, um diário, de um ano atrás. E é uma sensação dupla, sabe? Ao mesmo tempo que parece que foi em outra vida, Sei, parece que foi há uma década. exato, mas aí você vê um detalhe, uma coisa pequena e parece que foi ontem. Não é uma falha nossa, né? É assim mesmo que a mente funciona. É exatamente assim. Uma bagunça completa. E é essa bagunça que a gente vai tentar entender melhor hoje. A nossa análise é sobre a ciência por trás da nossa percepção do tempo. Porque ele desacelera com o medo, acelera com a idade. E se distorce completamente nas férias, né? Para isso, a gente vai usar um artigo que explora as ideias de um livro chamado Time Warped, da Claudia Hammond. Que é uma escritora de psicologia. Isso. E o livro investiga como a nossa mente cria ativamente o que os cientistas chamam de tempo mental. E essa ideia de que o tempo não é algo objetivo, fixo, ela pode ser meio desconcertante no começo, né? Totalmente. Tira o chão. Mas, por outro lado, é libertador. Se somos nós que construímos essa experiência, então talvez a gente possa moldá-la. Influenciar a construção. Exato. A própria Claudia Hammond diz algo tipo: a gente constrói o tempo na nossa mente, então a gente pode alterar o que nos incomoda. Então, o nosso papo aqui é entender como a gente pode, quem sabe, dominar um pouco mais o nosso próprio tempo. Ok, vamos começar a desempacotar isso. Tem um exemplo que todo mundo conhece, de filme de ação mesmo. Sei qual é. O acidente de carro. Isso. A pessoa tá lá, o carro capota e tudo acontece em câmera lenta. Isso é só drama de cinema ou tem alguma verdade aí? Tem muito mais verdade do que parece. É uma realidade cognitiva, claro. O mundo não desacelera, Certo. mas a nossa percepção dele sim. O tempo parece se esticar de verdade quando a gente sente um medo muito, muito intenso. E o livro da Hammond traz umas evidências bem interessantes sobre isso. Ah, isso eu sinto na pele. Aquele segundo antes de começar uma apresentação importante e o microfone falha. Nossa, sim. Aquele segundo parece durar uma eternidade. O coração dispara e você vê o técnico vindo te ajudar em câmera lenta. É o mesmo mecanismo. É o seu cérebro entrando em modo de alerta máximo. Ele começa a absorver muito mais informação do que o normal, prestando atenção em cada detalhe. E essa enxurrada de dados Cria a ilusão de que o tempo se expandiu para dar conta de processar tudo. faz todo sentido. E quais são os estudos que o livro cita? Tem dois bem legais. Um foi com pessoas com aracnofobia. Medo de aranhas. Isso. Pediram para elas olharem para as aranhas por exatos 45 segundos. Depois perguntaram quanto tempo elas achavam que tinha passado. Chutaram bem mais alto. Muito mais alto. Elas sentiram como se tivessem ficado ali uma eternidade. Imagina o sofrimento. Pois é. E o outro estudo foi com paraquedistas de primeira viagem. Aí o medo é garantido. Totalmente. Eles compararam a percepção de tempo dos novatos com a de paraquedistas experientes. E os novatos, claro, dominados pela adrenalina, estimaram que a queda deles durou bem mais tempo que dos colegas. Mesmo sendo o mesmo tempo de queda. Exatamente o mesmo. A emoção distorceu completamente o relógio interno deles. Então, o que isso quer dizer, no fundo, é que uma emoção forte, tipo medo, bagunça de verdade o nosso relógio. Não é só impressão. Exato. O relógio não é fixo. Ele responde ao nosso estado emocional. O que me leva a uma das queixas mais universais que existem. Ah, já sei. O tempo passa mais rápido conforme a gente envelhece. Exato. Piscou, o ano acabou. Qual é a explicação para isso? Eu lembro de ter ouvido uma teoria que parecia fazer sentido. A teoria da proporcionalidade é a mais famosa. Essa mesma. A lógica é matemática, né? Para uma criança de 8 anos, um ano é 1/8 da vida dela. É uma fatia enorme. Certo. Já para alguém de 40 anos, um ano é só 1/40. Proporcionalmente é muito menor, então parece que passou mais rápido. Mas essa explicação que todo mundo usa parece tão elegante, matemática, ela tá certa. Não diria errada, mas muito incompleta. A Claudia Hammond faz uma crítica ótima a essa teoria no livro. E o que ela diz? Ela diz que isso ignora completamente como a gente vive o tempo no presente.
A gente não julga um dia chato no trabalho pensando, isso é só uma fração minúscula da minha vida. Claro que não. Um dia numa fila de banco parece uma eternidade, não importa a idade. Exatamente. A teoria da proporcionalidade ignora o fator que a gente acabou de ver. O peso da atenção e da emoção no momento. O artigo também menciona outra possibilidade. Talvez não seja a gente que mudou, mas o ritmo do mundo. Isso. A vida moderna é mais acelerada, e isso faria o passado, em comparação, parecer mais lento. É um ponto interessante que complementa a ideia da Raymond. Se o nosso dia a dia é uma alavanca de notificações, de tarefas, O cérebro não tem tempo de processar cada evento como algo único, memorável. Vira um borrão. E o passado, com menos estímulos, parece mais longo na memória. e essa coisa de comparar presente e passado me lembra outro fenômeno, o tal do efeito telescópio. O que é isso? É outra distorção fascinante da nossa memória. O mais comum é o telescópio para frente. Que nome? É a nossa tendência de achar que eventos que aconteceram há alguns anos, tipo nos últimos 10 anos, são mais recentes do que realmente são. Ah, clássico. A gente pensa, nossa, a pandemia parece que foi ontem, mas já se passaram vários anos. É isso. Exatamente isso. A gente puxa o passado para mais perto, como se olhasse por um telescópio. E o oposto também acontece, o retrocesso. Mas é mais comum para coisas bem recentes. Tipo quando a gente jura que mandou um e-mail há 2 dias, mas foi hoje de manhã. Perfeito. É essa bagunça temporal na nossa cabeça. E a explicação mais aceita para isso é a hipótese da clareza da memória. Como assim? A lógica do nosso cérebro é: eu sei que memórias se apagam com o tempo. Então, se uma memória está muito nítida, ela deve ser recente. Se está borrada, confusa, eu vou empurrá-la para o passado. É um atalho mental. Um atalho que geralmente funciona, mas que às vezes nos prega essas peças. E falando em memórias nítidas, tem um ponto que eu achei incrível no material, o fato de que a maioria das pessoas se lembra com muito mais detalhe do que viveu ali entre os 15 e os 25 anos. Sim, os psicólogos chamam isso de pico de reminiscência. E a chave para entender isso está numa única palavra: novidade. Novidade? Pensa bem, esse período é uma coleção de primeiras vezes. É o primeiro amor, o primeiro emprego, a primeira viagem sem os pais, a primeira vez que se mora sozinho. Cada uma dessas experiências é gravada com a tinta mais forte, né? Muito mais forte do que a 100ª reunião de trabalho. É como se o cérebro tivesse em modo de alta definição, registrando tudo porque tudo é novo e importante. E tem mais, né? O artigo fala da conexão com a identidade. Exatamente. Memória e identidade são inseparáveis. O cérebro se apega a essas memórias super vívidas porque elas são os tijolos que constroem a nossa história, a narrativa de quem a gente é. A ideia de um segundo pico que o livro menciona é fantástica. Então, se alguém decide mudar de país aos 40 anos, por exemplo, essa pessoa meio que reinicia o relógio da memória. De certa forma, sim, porque essa pessoa está acumulando um monte de primeiras vezes de novo. O primeiro inverno no novo país, a primeira vez que entende uma piada na outra língua. O primeiro círculo de amigos que ela constrói do zero. Isso. Essas memórias são muito potentes e servem para construir a base da nova identidade dela. O cérebro está dizendo: ok, essa é a nossa nova história, vamos marcar bem esses momentos. Uau! Então, se a gente conectar os pontos, a verdadeira razão pela qual o tempo parece acelerar com a idade não é a matemática, é a falta de novidade. Exato. A rotina se instala. Os dias viram semanas, que viram meses, todos muito parecidos. E eles se misturam na memória, viram uma massa só. Enquanto a juventude cheia de novidades cria dezenas de âncoras de memória. Por isso que, olhando para trás, aquele período parece ter sido muito mais longo e preenchido. Sabe, isso me lembra daquela sensação que todo mundo tem com as férias. Enquanto a gente está lá, parece que o tempo voa. Uma semana passa num piscar de olhos. Sim, Mas quando a gente volta e conta para os amigos, parece que foram meses de tanta coisa que aconteceu. É o mesmo princípio em ação. exatamente isso. E você colocou o dedo no que a Claudia Raymond chama de paradoxo das férias. Paradoxo das férias, gostei. Esse paradoxo acontece porque ele expõe o fato de que a gente julga o tempo de duas maneiras completamente diferentes. E quais são essas duas maneiras? A primeira é a perspectiva prospectiva.
a nossa experiência do tempo enquanto ele está passando no agora. E a segunda é a retrospectiva, a nossa avaliação da duração depois que o evento já acabou. Ok, uma é olhando para frente enquanto acontece e a outra é olhando para trás, na memória. Perfeito. E nas férias, essas duas perspectivas brigam. Durante as férias, na perspectiva prospectiva, o tempo voa. A gente está engajado, recebendo estímulos novos, o cérebro está ocupado. Então a gente não vê o tempo passar. Entendi. E depois? Depois que as férias terminam, a perspectiva retrospectiva assume o comando. E como o nosso cérebro julga a duração de um período que já passou? A régua que ele usa é a quantidade de novas memórias que foram criadas. Ah, E como uma semana de férias está lotada de memórias novas, e distintas. o dia na praia, o jantar, o museu. Exato. Em retrospecto, essa semana parece ter sido muito longa e rica. E uma semana normal de trabalho, por mais corrida que seja, gera pouquíssimas memórias novas. É o mesmo caminho, as mesmas tarefas. Olhando para trás, foi um borrão que não durou nada. Exatamente. É esse desequilíbrio entre a experiência do momento e a lembrança do período que causa o paradoxo. É uma falha deliciosa do nosso sistema. Então, para amarrar tudo, a grande ideia aqui é que o tempo não é um rio que flui igual para todo mundo. De jeito nenhum. Ele é mais como uma massa de modelar, uma construção da nossa mente. E é moldado o tempo todo pelas nossas emoções, pela novidade e pela forma como o nosso cérebro guarda memórias. Exatamente. E essa é a conclusão poderosa da Hammond. A gente nunca vai ter controle total sobre o tempo, claro. Mas entender esses mecanismos nos dá um poder, o de influenciar a nossa percepção. A gente pode, de propósito, buscar novas experiências para quebrar a rotina. Isso. Mesmo que pequenas. E com isso, esticar o tempo na nossa memória, tornando a nossa vida em retrospecto mais rica, mais longa. Tem uma frase dela no livro que eu acho belíssima. Qual? A viagem mental no tempo é um dos maiores dons da mente. Ela nos torna humanos e nos torna especiais. Nossa, muito bom. E isso deixa a gente com uma provocação final, então. Se a novidade é esse ingrediente que faz o tempo parecer mais rico, que pequena experiência nova poderia ser adicionada à rotina dessa semana? Não precisa ser nada grandioso, né? De jeito nenhum. Talvez testar um caminho diferente para o trabalho, ouvir um álbum de um gênero musical que nunca se escutou, preparar um prato novo. Algo pequeno, mas que tem o poder de criar uma nova âncora na memória. Exato. E fazer essa semana se destacar do borrão do tempo. Se em algum momento você pensou em alguém enquanto ouvia este episódio, talvez valha compartilhá-lo com essa pessoa. Obrigado por ouvir. Até o próximo episódio.